Olá, eu sou Jáfia Soares e estamos fazendo a leitura do livro Uma Igreja com Propósito, de Rick Warren. Capítulo 13. A adoração pode ser um testemunho. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. Neste final de semana, milhões de pessoas irão participar de algum culto evangélico. O que me impressiona é que a maioria não sabe dizer qual o propósito do culto que eles frequentam. Podem ter uma vaga ideia, mas é difícil para elas expressá-lo em palavras. Nos próximos capítulos, explicarei como planejamos um formato de culto que alcançou milhares de não cristãos para Cristo. Antes disso, porém, creio ser necessário esclarecer algumas questões teológicas e práticas. Tudo o que fazemos em nossos cultos de final de semana baseia-se em 12 profundas convicções que temos acerca da adoração. 12 convicções sobre adoração. 1. Somente os cristãos podem verdadeiramente adorar a Deus. O caminho da adoração é este: dos cristãos para Deus. Glorificamos o nome de Deus na adoração. Expressamos nosso amor, nosso compromisso com Ele. Os não cristãos simplesmente não podem fazer isso. Na Saddleback, adoração é expressar nosso amor por Deus, por quem Ele é, pelo que Ele disse e pelo que Ele está fazendo. Acreditamos que existem muitas formas apropriadas de expressar nosso amor por Deus: orar, cantar, agradecer, ouvir, contribuir, testemunhar, fiar, obedecer às palavras e outras. Deus, e não o homem, é o foco e o centro da nossa adoração. 2. Não precisamos de um prédio para adorar a Deus. Em Atos, capítulo 17, versículo 24, lemos: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você não irá estranhar uma ênfase como essa vinda de uma igreja que, com 15 anos de existência, é uma frequência superior a 10 mil pessoas por domingo. Ainda não tinha edifício próprio. Acho que não preciso acrescentar nada sobre o assunto. Infelizmente, muitas igrejas são obcecadas em construir templos. Nenhum prédio ou a falta de um deve impedir ou desviar o povo de Deus de adorá-lo. Não existe nada de ruim com os prédios, a não ser que você os adore no lugar do Criador. Jesus afirmou: Onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. 3. Não existe um estilo correto de adoração. Jesus destacou apenas 2 elementos na adoração legítima. Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, versículo 24. Deus não fica ofendido, nem mesmo aborrecido com os diferentes estilos de adoração, contanto que sejam feitos em espírito e em verdade. Estou certa de que Deus ama a variedade. Lembre-se, foi ideia dele fazer-nos diferente uns dos outros. O estilo de adoração em que você se sente mais à vontade está mais relacionado com a sua cultura do que com a sua teologia. As distinções sobre estilos de adoração são quase sempre sociológicas e pessoais, banalizadas em linguagem teológica. Toda igreja gosta de acreditar que seu estilo de adoração é o mais bíblico. A verdade é que não existe um estilo de adoração. A cada domingo, cristãos verdadeiros ao redor do mundo dão glórias a Jesus Cristo, usando milhares de expressões e estilos.
todos igualmente válidos, independentemente do estilo. A adoração verdadeira usa tanto o lado direito do cérebro quanto o esquerdo. Ela utiliza tanto a emoção quanto o intelecto, o coração e a mente. É imprescindível adorar em espírito e em verdade. 4. Os não-cristãos podem observar a adoração dos cristãos. Os não-cristãos notam a alegria que sentimos, podem ver como valorizamos a palavra de Deus, como nos relacionamos com ela e como a Bíblia responde aos problemas e questões da nossa vida. Podem notar como a adoração nos encoraja, fortalece e transforma. E é até possível para eles sentir como Deus age sobrenaturalmente num culto, mesmo que não sejam capazes de explicá-lo. 5. A adoração é um poderoso testemunho para os não-cristãos. Isso ocorre se a presença de Deus é sentida e se a mensagem é compreensível. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, a presença de Deus foi tão evidente no culto de celebração dos discípulos que atraiu a atenção dos não-cristãos de toda a cidade. E ajuntou-se uma multidão. Atos capítulo 2, versículo 6. Sabemos que deve ter sido uma grande multidão. Quase 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Porque elas se converteram? Porque sentiram a presença de Deus e entenderam a mensagem, elementos essenciais, a ordem de adoração, para que possa servir de testemunho. A presença de Deus deve ser perceptível em cada culto. Mais pessoas são ganhadas para Cristo pelo fato de sentirem a presença de Deus, que pela junção de todos os argumentos apologéticos. Poucas pessoas, se é que existe alguma, voltam-se para Cristo por motivos puramente intelectuais. É definitivamente a presença de Deus que faz os corações se quebrantarem e barreiras mentais serem demolidas. Ao mesmo tempo, a adoração e a mensagem devem ser compreendidas. No Pentecoste, o Espírito Santo miraculosamente traduziu a mensagem em palavra que cada um dos presentes podiam entender. A multidão de descrentes exclamou: "Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua." Atos capítulo 2, versículo 11. Isso levou-os à conversão. Embora a presença de Deus fosse evidente no culto, eles não saberiam o que fazer se não pudessem entender a mensagem. Existe uma relação profunda entre adoração e evangelismo. A meta do evangelismo é produzir adoradores para Deus, pois são estes os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. Assim, o evangelismo é a missão de recrutar adoradores do Deus vivo. Ao mesmo tempo, é a adoração que motiva o evangelismo. Ela produz em nós o desejo de falar de Cristo após uma poderosa experiência. Ação. Isaías exclamou: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. A verdadeira adoração faz de nós testemunhas. Na adoração genuína, a presença de Deus é sentida, o perdão de Deus é oferecido, os propósitos de Deus são revelados e o poder de Deus é manifestado. A meu ver, esse é o contexto ideal para o evangelismo. Tenho notado que, quando os não-cristãos observam um relacionamento inteligente e sincero entre Deus e os cristãos, eles passam a ter o desejo de conhecer a Deus. 6. Deus espera que sejamos sensíveis aos temores, dificuldades e necessidades dos não-cristãos, presentes em nosso culto de celebração. Em princípio, é ensinado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 23, Paulo ordena que o uso de línguas seja limitado em adoração públicas. Qual a razão disso? Falar em línguas parece loucura para os não-cristãos. Paulo não disse que as línguas eram loucuras, apenas que pareciam loucuras. Assim,
Se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem alguns não instruídos ou descrentes, não dirão que vocês estão loucos? Acredito que existe um princípio mais abrangente por trás do conselho dado à igreja de Corinto. O que Paulo está querendo dizer é que devemos estar dispostos a ajudar nossas práticas de adoração quando há não cristãos no culto. Deus quer que demonstremos tato com as dificuldades deles. Ter um culto que revele tato com os que o frequentam é orientação bíblica. Mesmo que Paulo nunca tenha usado expressões como demonstrar tato com frequentadores, o apóstolo foi o pioneiro dessa ideia, porque ele estava bastante preocupado em não pôr adiante delas nenhuma pedra de tropeço, como bem recomendou a igreja em Corinto. Não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E também aconselhou a igreja de Colossos: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses, capítulo 4, versículo 5. Quando você tem convidados em sua casa para jantar, sua família age diferente de quando vocês estão sozinhos? É claro que sim. Você se interessa pelas necessidades dos seus convidados, assegurando-se de que sejam servidos primeiro. A comida pode ser a mesma, mas você usa pratos diferentes. A conversa na mesa é geralmente mais amena e polida. Será que isso é ser hipócrita? Não. Ao agir dessa maneira, você está sendo compreensivo e demonstra respeito com os convidados. De forma semelhante, a ceia espiritual permanece a mesma num culto para os não cristãos, embora, por causa da presença de nossos convidados, a apresentação seja mais elaborada. 7. O culto de celebração não precisa ser superficial para que alcance aos frequentadores não cristãos. A mensagem não deve ser comprometida, e sim compreendida. Fazer um culto agradável para o sem igreja não significa mudar a teologia. Significa mudar o ambiente do culto. Tal mudança pode se expressar na maneira de cumprimentar os visitantes, no estilo da música, na tradução da Bíblia usada na pregação e até nos avisos feitos durante o culto. A mensagem nem sempre é convidativa. Às vezes, a verdade de Deus é bastante incômoda. Ainda assim, devemos ensinar a palavra de Deus, demonstrar tato com os não cristãos. Não limita o que se diz, e sim a maneira com que se fala. Como já mencionei, os sem igreja não estão pedindo uma mensagem rala e inexpressiva. Quando vem à igreja, eles esperam ouvir a palavra de Deus. O que realmente querem é saber, de um modo acessível, compreensível e que demonstre respeito e carinho por eles, como a Bíblia se relaciona com a vida. Os sem igreja estão buscando soluções, não repreensões. Os não cristãos enfrentam as mesmas questões profundas que incomodam os cristãos. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde estou indo? Qual é o sentido da vida? Por que existem sofrimento e mal no mundo? Qual é o meu propósito de vida? Como posso aprender a me relacionar com as pessoas? Assuntos como estes certamente não são superficiais. 8. As necessidades dos cristãos e dos não cristãos têm aspectos comuns, embora muito diferentes em alguns aspectos. A necessidade de ambos os grupos são muito parecidas em outros aspectos. O culto para os sem igreja concentra-se em necessidades comuns tanto para os cristãos quanto para os não cristãos. Por exemplo, cristãos e não cristãos necessitam saber como Deus realmente é. Ambos precisam compreender o propósito da vida. Precisam saber por que e como podem perdoar os outros. Carecem de ajuda para fortalecer seu casamento e sua família.
Precisam aprender como lidar com o sofrimento, tristeza e dor. E têm de saber por que o materialismo é tão destrutivo. Os cristãos não deixam de ter necessidades depois que são salvos. 9. O melhor é focalizar os cultos de acordo com o propósito deles. A maioria das igrejas tenta evangelizar os perdidos e edificar os cristãos num mesmo culto. Quando você envia sinais misturados, recebem de volta resultados confusos. Tentar mirar em 2 alvos com uma única arma só pode resultar em frustração. Desenvolva um culto de celebração para edificar os cristãos e outro para evangelizar os sem igreja, trazido pelos membros. Em nossa comunidade, o culto para o público cristão é realizado nas noites de quarta-feira. E o culto para o público não cristão acontece no sábado à noite e no domingo de manhã. Dessa forma, podemos usar estilos de pregação, música, oração e outros elementos apropriados para cada público. Quando iniciamos a igreja de Saddleback, perguntei aos 100 igrejas qual o melhor dia para visitar uma igreja. Todos responderam: se um dia eu fosse para a igreja, seria no domingo de manhã. Também perguntei aos nossos membros qual o melhor dia para trazer os amigos sem igreja ao culto. De novo disseram: domingo de manhã. Até mesmo para a cultura contemporânea americana, as pessoas ainda pensam na manhã de domingo como a hora de ir à igreja. Por esse motivo, decidimos usar a manhã de domingo para o evangelismo e a noite de quarta para a edificação. Os cultos evangelísticos não são novidade. Somente a ideia de usar manhã de domingo para isso é que é a variação recente. No início do século XX, os cultos de domingo à noite ficaram conhecidos como cultos evangelísticos nas igrejas americanas. Esse modelo ainda acontece em muitas partes do mundo. Algumas igrejas anunciam o culto de domingo à noite como evangelístico, mesmo que não tenha certeza de que os não cristãos apareçam. Nos Estados Unidos, nem mesmo os cristãos gostam de ir à igreja no domingo à noite. Há muitas décadas, eles usam uma forma de protesto para se manifestar, simplesmente não aparecendo. 10. O culto direcionado para os não cristãos deve complementar o evangelismo pessoal, não substituí-los. É comum as pessoas acharem mais fácil tomar uma decisão por Cristo quando vários relacionamentos apoiam essa decisão. O culto para o sem igreja atua como testemunho coletivo, que propicia e confirma o testemunho pessoal dos membros da igreja. Quando o não cristão participa de um culto com um amigo que lhe falou de Jesus, ele se vê reunido com todos os cristãos e pensa: opa, aqui tem muita gente que acredita nisso. Deve ser coisa séria. Existe um incrível poder de persuasão no testemunho de uma multidão de cristãos reunidos em adoração. Por esta razão, quanto mais frequentadores for o culto para os não cristãos, melhor ferramenta evangelística ele irá se tornar. 11. Não existe um padrão para este tipo de culto. Isso acontece porque os não cristãos não são todos iguais. Alguns querem sentir-se parte do culto, já outros preferem sentar-se passivamente e assistir à reunião. Alguns gostam do silêncio e da meditação, outros têm preferência por cultos com muita vibração. O estilo que melhor funciona no sul da Califórnia provavelmente não funcionará na Nova Inglaterra, ou vice-versa. Todos os tipos de culto são necessários para alcançar todos os tipos de pessoas. Existem, no entanto, 3 elementos dos quais não se pode abrir mão num culto para frequentadores não cristãos. Primeiro, tratar os não cristãos com amor e respeito. Segundo, relacionar o culto com as necessidades deles. 3. Compartilhar a mensagem de maneira prática e compreensível. Todos os elementos são secundários e a igreja não deve prender-se a eles.
Há muitos anos comecei a sugerir que a igreja planejasse cultos para os não cristãos. Atualmente, como esse tipo de reunião tem recebido bastante atenção da mídia, costumo ver pessoas priorizando fatores secundários. Deixar de usar o púlpito, o uso ou não de uma torga, a apresentação ou não de uma peça de teatro, como se essas coisas automaticamente trouxessem o sem igreja para o templo. Estão errados. Se todos estivessem procurando produções cinematográficas, ficariam em casa assistindo a programação de TV, produzidos ao custo de bilhões de dólares. O que realmente atrai um grande número de não cristãos à igreja são vidas transformadas. Muitas vidas transformadas. Eles querem ir a um lugar onde haja transformação de vidas, onde haja cura para as feridas e onde a esperança possa ser restaurada. Na igreja de Saddleback, você verá vidas transformadas por todos os lados, em quase todos os cultos para frequentadores não cristãos. Incluímos o testemunho de uma pessoa ou de um casal cuja vida tenha sido profundamente transformada pelo poder e pelo amor de Cristo. A participação semanal de clientes satisfeitos deixa pouco espaço para os céticos argumentarem. Nosso posicionamento tem forçado a uma reavaliação das tradições de muitas igrejas com relação aos não cristãos. Por causa da conversão de milhares de sem igreja a respeito das circunstâncias improváveis e complicadas. Imagine uma igreja cujo local de reunião continue mudando, onde os sem igreja se dirijam e congelam numa tenda durante o inverno, onde se molham por causa das goteiras durante as chuvas de primavera. São assados no calor do verão e ainda têm que aguentar os ventos do outono. Pense em uma igreja cujo local de reunião exige que as pessoas estacionem a 5 quilômetros de distância e ainda fiquem do lado de fora na chuva, debaixo de um guarda-chuva, só para estar no culto? Quando vidas estão sendo transformadas, problemas que até então pareciam insuportáveis para uma igreja são tratados como pequenos incômodos. Em cada culto, pedimos às pessoas que preencham um cartão de registro e entoem alguns cânticos de louvor. Recolhemos a oferta e distribuímos um esboço da mensagem, com a transcrição dos versículos. Em seguida, fazemos um apelo para que os que desejam comprometer-se com Deus. Apesar de alguns alegarem que não conseguiram alcançar o sem igreja, se fizerem essas coisas, milhares de não cristãos já registraram seu compromisso com Cristo na Saddleback e em outros milhares continuam refletindo sobre o assunto e voltando à igreja semana após semana. A diferença é como você faz essas coisas acontecerem. Métodos e tecnologias novos não passam de ferramentas. Você não precisa usar peças teatrais, multimídia ou ter um prédio bonito com estacionamento para alcançar os não cristãos. Tudo isso apenas se torna as coisas mais fáceis. Por exemplo, tenha em mente que as sugestões apresentadas nos próximos 2 capítulos são orientações gerais que funcionaram em minha igreja. Não trate essas sugestões como se fossem os 10 mandamentos. Muito do que fizemos na Saddleback eu não faria se estivesse em outra parte dos Estados Unidos ou em outro país. É preciso descobrir o que funciona melhor para alcançar os não cristãos dentro de cada contexto. 12. É necessário que haja cristãos altruístas e maduros para oferecer um culto que favoreça os não cristãos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 19 e 20, Paulo ensina que, quando pensamos apenas em nossas necessidades no culto de celebração, agimos como crianças imaturas. É grande prova de maturidade espiritual levar em consideração as necessidades, os temores e as dificuldades dos não cristãos e estar disposto a priorizar essas necessidades durante o culto. Em toda a igreja existe uma tensão constante entre os conceitos de servirmos e servir-nos. A maioria acaba cedendo às necessidades dos membros, porque são eles que pagam as contas.
Oferecer um culto aos frequentadores não cristãos significa priorizar intencionalmente o lado oposto. É necessário que haja cristãos dispostos a criar um ambiente propício para os não cristãos, a custas das próprias preferências e tradições e do próprio bem-estar. É preciso ter maturidade espiritual para voluntariamente sair de uma posição confortável. Jesus disse: "O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Mateus capítulo 20, versículo 28. Até que uma atitude de servo sem egoísmo permeie a mente e o coração dos membros, sua igreja não estará pronta para dar início a um culto que priorize os não cristãos.